Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 24 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV nesta quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje o nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! Aqui no Brasil, a gente comemora também na data de hoje o Dia do Saci. Então a gente vai falar sobre lendas urbanas, que são histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, muitas vezes com elementos de mistérios ou também de temas horripilantes, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails, correntes ou até mesmo pelas redes sociais, que é o que a gente chama de folclore moderno. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo, de um amigo ou de um conhecimento público. Hoje, 31 de outubro, Dia do Saci, também Dia das Bruxas. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora nos estúdios aqui do Mix da TV com a Ana Paula Vaz Boechat. Mais uma vez recebendo aqui, Ana. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço, a poder estar aqui e falar um pouco sobre esse assunto super importante, né? Falar sobre esse dia 31 como sendo um dia do Saci também, né? Mas promovendo essa reflexão que eu acho essencial, né? Dia 31 de outubro foi decretado o Dia do Saci, primeiro em São Paulo, olha que curioso, nós estamos na vanguarda, né? Em 2003, mas a partir de 2013 passou a ser nacional, né? Por que se coloca esse tipo, né, o Dia do Saci? Para a gente fazer uma retomada sobre a questão da nossa cultura nacional, da nossa cultura popular, da importância da valorização da cultura, dos nossos elementos folclóricos, nossos elementos de mitos e lendas da nossa região, do lugar onde a gente vive. A gente vai entendendo aí, né, que essa questão cultural de contato, né, a cultura ela se modifica ou pela própria cultura mesmo, dos acontecimentos históricos, porque ela é um movimento. Você não pode colocá-la dentro de uma redoma, né, porque é aquilo que o povo faz. Tá vivo, né? Tá acontecendo. Vivíssima. Então, ela tem a ver com aquilo que acontece na sociedade. Então, o contato com com outros povos, ao longo do tempo, foi modificando. A gente pode dizer, por exemplo, que a nossa festa junina hoje, que é totalmente nossa, também foi um contato com uma cultura portuguesa, né? Mas, segundo Bose, né, que ele vai falar isso num livro sobre literatura e sobre cultura, fala que cultura vem da palavra kult, né, que é do grego, que é terra, aquilo que é próprio do lugar. Ele também diz que nós temos um jeitinho brasileiro de também promover esse resgate da outra cultura, né? E, de uma certa forma, a gente toma, por exemplo, a pizza e faz a pizza totalmente brasileira, né? Então, quando a gente tem noção daquilo que é nosso, esse encontro entre o Halloween, né, pode ser algo totalmente brasileiro. Ana, na cultura estadunidense, a figura principal de hoje são as bruxas, né? Hoje a gente está celebrando o Dia do Saci. Quem é este personagem do folclore, né? Por que ele tem tanto a ver com a nossa cultura? Vamos lá. O Saci ele foi escolhido como um personagem que vai simbolizar a cultura, né, brasileira. Por quê? Porque o Saci, ele traz todos os elementos, o elemento indígena, né, da floresta, da mata, da proteção, o elemento da cultura afro, né, por ser preto, pela malandragem, pela forma, né, de resistência, né, pela questão até mesmo do fumo, né, daquela questão da cultura da época. Ele tem a questão, se a gente não sabe, né, da cultura, no caso europeia,
porque, não sei se na Mil e Uma Noites, né? Quando você prende o gênio na garrafa, você faz um pedido, né? O Saci também tem essa conotação de que se você consegue prender o Saci na garrafa e consegue soltá-lo, você tem um pedido, né? Pronto. Então, você tem uma mistura, né, de elementos que tornou ele, assim, algo como um ícone. Além disso, a gente tem que falar de Lobato, nós estamos falando de Taubaté, né? Que tem uma emergência sobre isso. Por quê que a gente está associando o Saci ao Lobato? Em 1918, Lobato vai trazer uma pesquisa, né, nacional, usando as mídias da época, para fazer, pedindo às pessoas como é que o Saci é retratado no seu lugar. Então, ele faz um recolhimento. E aí, depois ele publica o livro O Saci Pererê. Então, houve, a partir também disso, um resgate dessa imagem do Saci Pererê. E principalmente depois o Ziraldo, que esse ano, né, faleceu, também um grande nome de ilustrador, também traz aí uma revistinha, A Turma do Saci Pererê, que traz essa ideia de retomada na nossa cultura. Então, ele é o ícone, a imagem, esse menino moleque, que corre com o vento, que nasce dos bambuzais, é uma representação nossa. A gente está falando dessa data importante aqui, que é a data da criação do Dia do Saci. Ela parte de um grupo de entusiastas da cultura popular, preocupados com o resgate da mitologia, da cultura popular brasileira. O objetivo é chamar atenção para o resgate das lendas do nosso folclore, para que se torne uma comemoração nacional dessas tradições, Ana. Além desse carro-chefe, que é o Saci, essa personagem central do que a gente está comemorando hoje, quais são as outras lendas urbanas que a gente também pode trazer para o dia de hoje, celebrar e fazer essa reflexão ao mesmo tempo? Nossa, olha, aqui em Taubaté, na nossa região, a gente pode contar com aquela célebre loura do banheiro, né? Que tem aqui na região sudeste, também é muito presente aqui. Aqui na região aqui no caso, traz também a história da noiva cadáver. Não sei se vocês sabem, né, que aqui tem uma noiva, uma história de uma noiva na igreja da Santa, onde até fez os filmes do Mazzaropi, e ela, no dia do casamento, ela morre, né? Dizem que morre porque ela cai da escada, e aí ela vem para assombrar as pessoas perto dessa igreja, principalmente os homens solteiros, né? E você tem lendas que trazem ideias, né? Por exemplo, o corpo seco. É muito característico, embora a gente até fale assim, olha, é uma urbana, não é uma lenda urbana exatamente, mas ela pega próximo daqui, Registro, que é muito, muito próximo daqui da gente, que é a pessoa que fez muito mal à vida das pessoas, maltratou a mãe. Ela tem várias formas de ser contada e ela é tão ruim que ela não serve nem para o céu, nem para o inferno, e fica no nosso... É um zumbi, é o nosso zumbi nacional, é o corpo seco. Então, você tem essas diversas lendas, além de outros elementos de figura, como a cuca, que fazem parte aí do imaginário. A gente pode brincar aí nesse Halloween vestido de cuca, vestido de corpo seco. É como abrasileirar, né, essa comemoração de hoje, né? A gente tem os elementos clássicos que a gente conhece da cultura norte-americana, a abóbora, a teia de aranha, os ponches, o doce ou travessura, mas dá para abrasileirar, trazer isso para a nossa realidade e comemorar também, fazendo essa justa homenagem? Sim, eu acho que também cabe muito também a questão da educação, né? No caso, um processo entre as escolas, trabalhar bem, marcar também além do Halloween como aquilo que é da disciplina de inglês, por exemplo, né? De um curso de inglês, ou de algum que você fala assim, olha, isso aqui pertence à cultura estadunidense. Mas, nesse mesmo dia, nós temos isso aqui que revela aquilo que nós vivemos, né? Aquilo que é do nosso povo, as nossas origens. E, assim, provocar essa reflexão já é válida. Fora que a gente pode... Isso acontece naturalmente, esse abrasileiramento. Eu acho que, automaticamente, quando você tem contato com uma cultura externa, né? A nossa forma... Se a gente tem uma valorização interna cultural, isso vai acontecendo naturalmente. Ana, como que o nosso calendário de evento pode se programar, se planejar para que a gente tenha comemorações folclóricas ao longo de todos os 365 dias e a gente relembre essa data em outros momentos importantes? Bom, vale, assim, ressaltar que a gente tem o mês de agosto, que é aqui, inclusive aqui na cidade, nós temos a Festa do Folclore, né, que é muito rica. E que corre todo o mês de agosto. Mas
Os próprios movimentos, deve ter um movimento, por exemplo, de valorização nos centros culturais, nas escolas, né, na contação de histórias, no próprio projetos de contação de história, porque a contação de história também traz as causos locais, né, e ela transforma, dá voz àquelas pessoas. Acho que a possibilidade de contar é vida, é ter voz no mundo, né? Então, essa possibilidade, além da questão do educacional, que a gente pode dizer, a gente pode ter projetos, né, que possam valorizar esse tipo de contação de histórias. Hoje, 31 de outubro, nós estamos celebrando, né, de forma mundial aí, o dia do Halloween, dia das bruxas. Aqui no Brasil, né, Estado de São Paulo, tem uma lei que criou o dia do Saci, e a gente está trazendo essa homenagem, falando deste importante personagem do nosso folclore e também lembrando de outras lendas e mitos aqui da nossa região. De que forma o cidadão comum, Ana, pode manter viva essa tradição, né? Sem estar engajado num grupo, sem fazer parte de uma ONG, de um poder público, como é que ele pode manter viva essa tradição? Primeiro, eu acho que a curiosidade, né? Se você ainda não conhece alguns mitos e lendas da sua região, do lugar onde você vive ou do Brasil, acho que vale super a pena procurar, buscar, né? Porque desenvolve a criatividade, você que é pai, que é mãe, que queira contar esse tipo de trazer essas lendas, né? A Chimamanda fala muito isso, da questão de você se identificar na história. Por exemplo, você lê a Branca de Neve, nós não temos neve. Você pode achar linda a história, mas não há uma identificação. Então, você ter essas histórias que têm identificação local é muito importante, inclusive, para desenvolver a autoestima. Então, você tem essa forma, você também pode, né, falar sobre isso, né? Não ter uma questão de um embate. Olha, eu sou Saci, eu não sou Halloween, mas trazer a ideia, que ideia? Olha, conhecemos a cultura de fora, né? Conhecemos a nossa cultura e, assim, a gente entra num processo de valorização daquilo que é nosso. E isso vai acontecendo naturalmente. Mas, principalmente, eu acho que a gente, como cidadão brasileiro, a gente conheceu um pouco mais sobre as nossas lendas, sobre os nossos mitos, né? Aqui em São Luís de Paraitinga também tem uma festa do Saci todo ano, em outubro, né? Que também é esse período, que eu acho que quem está aqui pertinho puder dar uma chegadinha lá, é muito bonito. Enquanto cidadãos, nós estamos seguindo uma trilha de valorização dessa cultura ou a gente está sofrendo um processo de apagamento histórico desses personagens? Olha, por enquanto, a gente está numa limiar de um processo de apagamento, né? Por quê? Porque a gente tem uma indústria cultural. O que é a indústria cultural? É aquilo que desenvolve o comércio e o capital. Então, o Halloween, ele tem um apelo cultural muito grande, né? Você tem venda de abóbora, venda de fantasia, e isso gera um mercado. Então, você tem uma preferência. Fora que você tem um mercado cultural, que foi a televisão, na década de 80, na década de 90, que massificou esse processo. Filmes, séries. Então, é natural, quando eu falo é natural, que o jovem, que a criança, que o adolescente queira reproduzir aquilo, né? Mas que isso deve ser comentado e falado. Então, eu acho que a gente está no limiar. Então, acho que, principalmente, a gente falar isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar do dia do Saci, falar da importância de falar sobre esse dia, não entrepondo a um Halloween, mas promovendo um pensamento, uma crítica, uma consciência de que isso não é exatamente, né, faz parte da minha cultura, né? Já é uma forma de não haver apagamento. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, a sua disponibilidade. Tem enriquecido aqui a nossa reflexão, mesmo que o tempo curto, e desejo sucesso na sua trajetória e até uma próxima oportunidade. Vou deixar um convite aberto já, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço poder contribuir, poder falar um pouco daquilo que eu amo tanto, que é a cultura brasileira. Muito legal, né? Poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como?
As informações estão aí na sua tela. Você pode mandar um e-mail para tvcamaratete@gmail.com com dicas, sugestões de pautas e elogios. Você também pode acessar os nossos canais no youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem playlists completas da nossa programação e assiste ao vivo as nossas transmissões. Da mesma forma, você acompanha ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. E você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. A Casa do Povo Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. E chegou a hora do nosso primeiro short. O Boletim Câmara, além das notícias, traz entrevistas com os mais variados temas e especialistas. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Agora a pergunta é, as pessoas que possuem histórico familiar da doença são consideradas um grupo de risco? E aí eu aumento aqui a minha pergunta, quais são os fatores de risco? Perfeito. A gente tem ali como os principais fatores de risco, a gente tem quem tem um histórico de familiares, principalmente pai, irmão, os parentes mais próximos ali com câncer de próstata. A gente tem outro fator que a gente sabe que estatisticamente os homens da raça negra têm uma maior predisposição ao câncer de próstata também. E a gente tem alguns fatores genéticos que às vezes a gente não sabe que tem, porque a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma população que tem uma mistura grande da questão de raças, tudo. Então, às vezes o paciente ele tem um familiar, às vezes ele não é especificamente da raça negra, às vezes ele tem algum fator genético. No Brasil, a gente não tem tanto essa questão de fazer o exame genético, mas a gente sabe que tem um fator genético que está relacionado, inclusive, ao câncer de mama, que a gente chama de BRCA1 e 2. Esse fator genético também é um fator de risco. Então, sempre que eu pergunto para os meus pacientes se tem algum histórico familiar, se tem ali essa questão, fator de risco, eu acabo perguntando do câncer de mama, porque o câncer de mama também pode ter esse fator genético, que pode ser uma chave ali para um fator de risco para o câncer de próstata. Estilo de vida pode influenciar também uso de bebidas alcoólicas, de cigarro, falta de exercícios físicos? Sim. A gente sabe que a principal fator, apesar de muitos cânceres, a gente tem grandes ali, fatores que influenciam. No caso do câncer de próstata especificamente, o fator mais conhecido é o sedentarismo e a obesidade, que acaba influenciando na próstata. Eu vou aproveitar só para puxar uma informação que eu acho que é interessante passar para quem está em casa também, em relação a uma pergunta muito comum, não sei se alguém já vai fazer essa pergunta ou não, mas é em relação a quando que a gente inicia uma investigação. Com que idade, se é todo ano, não é, como é que funciona? Geralmente a gente faz o seguinte, a gente tem várias recomendações, né? Isso é uma coisa que você que está em casa muitas vezes já ouviu, eu já ouvi falar que tem que começar com 40, tem gente que fala que tem que começar com 50, tem gente que fala que começa com 45, e aí, quando que realmente precisa buscar uma investigação? Eu falo que a melhor forma de você descobrir isso não necessariamente você vai chegar no urologista e ele vai obrigatoriamente fazer o exame do toque em você. Ele vai conversar com você, vai sentir esses fatores de risco e identificar qual é o melhor momento. Por que eu falo isso? Porque as recomendações elas são variáveis. A gente tem grandes sociedades no mundo de urologia. A sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia. Então, por exemplo, as maiores sociedades que são a americana e a europeia, elas falam a americana fala de iniciar para quem tem fator de risco com 40 anos e para quem não tem fator de risco com 45. Se a gente for seguir a europeia, que é a principal, a brasileira segue muito a sociedade europeia, seria iniciar para quem tem fator de risco com 45 anos e para quem não tem fator de risco poderia começar com 50. Mas a gente sabe que isso é meio que para a gente poder ter uma base, né? É claro que a gente não segue guidelines, orientações, necessariamente, não vou seguir, o paciente tem essa preocupação, quer investigar, não vou me investigar porque você é muito novo. Não, a gente vai dividir essas informações com o paciente e vai tomar essa decisão junto. A gente tem situações, às vezes, que o homem às vezes é mais novo e pode não ter fator de risco nenhum na família e às vezes descobrir um câncer.
Então a gente vai compartilhar essa decisão junto com o paciente para decidir o melhor momento. Geralmente a gente faz o exame do PSA e o exame do toque anualmente. Se a gente identifica alguma alteração, a gente vai fazer essa investigação. Opa, fez a investigação, não descobriu nada? Aí a gente vai decidir se a gente vai, às vezes, diminuir o intervalo do exame, se precisa ou não, porque, que nem você me perguntou, o PSA às vezes ele pode estar alterado e não necessariamente ser um câncer. A gente vai levar em consideração alguns fatores. A gente vai levar em consideração não só o nível do PSA, mas qual é a velocidade que ele está subindo. De um ano para o outro, às vezes o PSA está normal, mas de um ano para o outro ele dobrou de valor. Será que a gente não vale a pena fazer o exame do toque nesse paciente? A gente vai individualizar essa questão. E até porque às vezes a gente sabe que o homem tem muito essa preocupação, procura o urologista, senta com ele, conversa. Ah, não quero fazer o exame do toque de jeito nenhum. O recomendável é fazer o exame do toque, mas não quer de jeito nenhum, não se afasta de uma consulta médica por causa disso. Passa com o médico, avalia a sua saúde como um todo, faz às vezes o exame do PSA e deixa seu médico conversar com você. Qual que é a probabilidade de você ter um câncer de próstata, dependendo da situação? E com qual idade o homem deve começar a ir ao urologista, né? Porque você falou aí dos critérios para o exame de toque, mas quando é o momento de ir ao médico? Sim, a gente falou muito aqui sobre o câncer de próstata, mas a gente está falando da saúde do homem como um todo. E homem, a gente sabe que se a gente reeduca a população já desde cedo procurar o urologista, a gente já cria uma maior chance desse homem cuidar da saúde a longo prazo, ter uma vida de bastante tempo, com bastante qualidade. Então, se a gente, o ideal é que, principalmente o adolescente ali, na hora que ele começa, ou está próximo a iniciar uma vida sexual, se é dessa forma, ou se às vezes ele começa a ter um desenvolvimento da parte sexual, dos órgãos genitais, é recomendável que ele passe pelo menos por uma consulta com o urologista. Às vezes o urologista ele pode até ajudar a família a entrar em alguns temas que às vezes são mais delicados, que a família às vezes tem um pouco mais de dificuldade de abordar. O urologista, é claro, com a permissão da família, tudo, a gente consegue ajudar nessa questão do jovem e assim a gente descobrir situações onde podem ou não estar causando algum prejuízo ou podem potencialmente no futuro causar algum prejuízo nesse jovem. E chegou a hora do nosso último short de hoje, o Desbravando Taubaté, você já conhece, né? Nele, nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e a arquitetura aqui de Taubaté. E escolhemos mais um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! Não tem como a gente falar do bairro sem contar a história, logicamente, da igreja que leva o nome do bairro, que faz todo o desenvolvimento do bairro a partir das histórias dela. A gente conversa agora com o Padre Fred Ribeiro. Lembrando que a gente já conversou com o Padre em outros programas. Padre, muito obrigado por o senhor receber novamente a nossa equipe para bater um papo, contar as histórias aqui. Eu que agradeço. Quando a gente está falando de Vila das Graças, a gente está falando de um local que basicamente nasce da influência da igreja, né? Lá era uma chácara do bispo. Ali era a chácara do bispo, e por causa da juta, o bispo da época, Dom Epaminondas, resolveu fazer um loteamento. Então ele convocou Monsenhor Brandão, Monsenhor Ascânio Brandão, que era secretário dele, e o senhor Amora, que agora morreu, mas os filhos dele moram ainda no bairro, para fazer o loteamento, planejamento, com tudo aquilo que era de técnico para se vender os lotes, bem facilitado para as pessoas mais pobres, mais simples. E aí, então, fizeram no meio do bairro lá uma capela. E ali, então, o bairro foi crescendo em volta da igreja, e aí fizeram uma igreja maior, que é a atual, que hoje é pequena, e que foi depois transformada em paróquia em 1948, e recebeu o nome de Santíssima Trindade. Era gosto do bispo da época, Dom Francisco Borja do Amaral. E a igrejinha, que era consagrada a Nossa Senhora das Graças, ficou sendo a matriz. Então, paróquia Santíssima Trindade, matriz Nossa Senhora das Graças, que é a igreja hoje.
E quando ela foi feita paróquia, foi nomeado o padre Florencio Rodrigues, que é famoso, ele tinha um palacete. Logo em seguida veio o padre José Luiz Pereira Ribeiro, recém-ordenado, um pindense, e que foi daí o grande pároco amado, respeitado, que fez a obra da igreja, toda a questão administrativa, pastoral, paroquial. E o grande ponto que a paróquia Santíssima Trindade tem é aqui do lado da matriz, tem um grande prédio que é o Cine Paroquial. Era um cinema onde ele mandava passar os filmes para os paroquianos, filmes religiosos, e anexo foi feito um grande centro de salas de aula, salão, que era a catequese. Aquilo depois virou a escola paroquial, muito brilhante, muito dinâmica. O padre tinha muito contato com as autoridades políticas, então vivia vindo o governador, vinha os deputados, e todos influenciavam, ajudavam. E todo mundo do bairro, todo mundo estudou escola grátis. Recentemente a gente resolveu restaurar a escola, não para ser escola, porque não é função, eu diria, da igreja. A igreja já teve o seu tempo de fazer escola. Então hoje nós estamos tentando fazer aqui, é um centro de recreação. Quer dizer, as pessoas casam aqui na matriz e fazem a festa do casamento lá. Mas entre Padre Zé Luiz e eu, aconteceram vários outros padres que são até padres famosos. Como é que foram esses 7 anos lá na comunidade? Como que era o envolvimento das pessoas no bairro? Maravilhoso, um povo solícito, um povo caridoso, um povo bom. Agora, um detalhe que eu vou falar, e não é ofensivo, que eu falo com o maior carinho e respeito, mas é uma paróquia, uma comunidade de velhos, de pessoas de idade. Eu não sei os jovens para onde é que foram, e agora está começando a reverter, porque estão chegando os prédios, a gente começa a ver, vamos dizer assim, alguns espigões, tem já 2 ou 3 ou 4. Então, famílias novas, casais novos estão chegando, mas a vida da paróquia é em cima de pessoas de idade. Quais são as atividades ou eventos que a igreja realiza ao longo do ano que une esses moradores e também gera esse movimento no bairro? Primeiro, nós temos a festa da Santíssima Trindade, depois do Corpus Christi. São 7 dias de festa muito bonita, mas a grande festa mesmo é Nossa Senhora das Graças em setembro, que quando a gente comemora a Medalha Milagrosa. Nossa Senhora das Graças apareceu lá na França e mandou fazer medalha milagrosa com as 2 mãozinhas dela. Então faz-se a novena, mas o dia da Medalha Milagrosa é dia 27 de setembro. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os moradores do bairro, para esses novos moradores e para todo mundo que fez ou faz parte da sua história? Bom, a minha mensagem é a seguinte: eu estou de passagem, porque eu tive um AVC e eu queria que vocês fossem muito solícitos, muito abertos ao Padre Novo que vem, chama-se Padre Tomás, e que fossem assim solidários com ele e tão participantes com ele como foram comigo. Para mim, a grande ideia de Nossa Senhora das Graças é a graça de ter sido pároco daquele povo maravilhoso. Que eles continuassem sendo essa família bonita que um dia Padre Zé Luiz plantou. Os programas Desbravando Taubaté e Boletim Câmara estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo.
tradicional Carnaval de Taubaté começa suas atividades amanhã, sábado, dia 22 de fevereiro. E para falar mais sobre a programação, com todos os eventos e atrações, recebemos aqui no Mix da TV a secretária de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, a senhora Aline Damasio. Secretária, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que é véspera de evento, né? Tá uma correria, mas obrigado pela sua participação. Não, é uma honra para mim, tenho visto o trabalho do canal e a gente realmente não poderia deixar de participar. Todos os anos na programação do Carnaval sempre tem uma temática central ou um eixo estruturante, né? O que vocês pensaram para 2025? Olha, acho que o nosso eixo estruturante da atuação do ano inteiro será a economia criativa. Quando a gente pensa aí, como assim, né? Economia criativa é um tema, é um segmento, é uma bandeira. Lógico que a gente poderia, inclusive, trazer o nome de um artista, né? Homenagear alguém para o Carnaval, mas a gente realmente está trabalhando nesse fortalecimento dessa ideia de que o Carnaval, ele, para além de ter esse lugar, esse espaço de alegria, de festa, de comemoração, de confraternização, paralelamente, ele tem uma missão e uma função, né? Economicamente, financeira, na cidade. E à medida que a gente vai entendendo isso, à medida que a gente vai se colocando, inclusive, como protagonistas dessa cena, a gente também vai atuando de uma outra maneira, né? Para daqui a pouco, a gente, mais tarde, amanhã de manhã, a gente começa a ver os ambulantes chegarem. Quando o ambulante ele entende que para aquela festa dar certo, muito das resoluções, das diretrizes, né, se ele se envolve ou não, impacta no resultado final, ele também se comporta de uma outra maneira, né? Daqui a pouco a gente vai falar do que pode, o que não pode nessa festa nossa, mas quando ele escolhe, né, não oferecer meio por fora uma garrafa para alguém, porque ele está pensando na segurança das pessoas ali dentro, ele garante que a festa seja interessante, que seja boa, que seja segura e que essa festa depois volte maior. A festa voltando maior, a gente consegue dar espaço para outros ambulantes e outras pessoas que vão conseguir, né, participar economicamente da festa, que terão retorno para si, pessoalmente falando, mas que também a prefeitura recebe esse retorno enquanto imposto, enquanto taxa e tal. Então, se a gente entender essa cadeia, olha a significância desse momento de comemoração, ele é muito maior. Ele não fica realmente só na alegria, né, só na festa, ele vai para um outro lugar. Então, tema 2025 para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa é economia criativa. Secretária, este ano a gente não tem os populares desfiles das escolas de samba, né, a marca registrada aqui da nossa cidade, mas vocês pensaram numa programação de pré-carnaval, de carnaval e em polos também espalhados pela cidade. Exatamente, esse ano ainda a gente não conseguiu trazer as escolas. A gente sabe que também o desfile da escola de samba ele faz parte da identidade, do patrimônio material da cidade, mas essas agremiações ainda não estão organizadas, né, de uma maneira que seria mais interessante, inclusive, para as próprias escolas. Mas a gente tinha acabado de chegar, a gente fez essa conversa com as escolas, levando em consideração a realidade do momento, né? E as escolas, a gente precisava da totalidade das escolas para voltar para a avenida, porque é um investimento. Então, um investimento para uma escola, 2 escolas, não seria viável. E aí a gente não tinha maioria, a gente precisava da maioria. A gente tinha 2 escolas querendo, 2 não querendo. Então, a gente entendeu que a gente precisaria trabalhar ao longo do ano com essas escolas, até para potencializá-las mesmo, para que o desfile seja mais tranquilo, e tranquilo que eu falo artisticamente, que dê tempo dessa produção. Então, elas não estarão com a gente na avenida, mas estarão com a gente, né, nesse trabalho e nesse processo de fortalecimento. Quem estiver aqui em Taubaté, um morador ou turista, vai poder se divertir aonde e a partir de quando? Como assim? É quase daqui a pouco, né? Então, 22, né, sábado, a partir das 14 horas, a gente começa a programação com os Estrambelhados, que é uma banda super querida de São Luís do Paraitinga, e também faz aí a alegria da nossa região. E na sequência, às 16 horas, a gente começa com o Vai Quem Quer, com a banda do Vai Quem Quer, mas também recebendo todo o público do Vai Quem Quer, e a gente segue nessa festa até às 19. Então, a gente começa a nossa programação às 14, na Avenida do Povo, e vai até às 19 horas. No domingo agora tem programação de carnaval ou só retoma mesmo depois no próximo final de semana? Retoma no próximo final de semana.
E aí como é que está distribuído? Vai ser em Quiririm, vai ser no centro, tem outros bairros? Paralelamente, a gente vai ter Quiririm e vai ter no Parque dos Sedes. Então, Quiririm começa no sábado a partir das 17 horas e vai até as 23. E na sequência, domingo, segunda e terça, matinês das 14 às 18 e depois o baile das 19 às 23. Essa é a programação de Quiririm. Parque dos Sedes começando no domingo, segunda e terça, começando às 14 horas e indo até às 18 horas. O que a gente tem visto nas redes sociais da Prefeitura é a preocupação com as garrafas de vidro, alguns objetos. Quais são as restrições desse ano para quem quer pular o Carnaval aqui em Taubaté? Olha, até antes de falar da questão das restrições, é importante falar dos motivos delas, né? A gente teve aí um feedback, acho que 2 frentes de feedbacks, que era: nós queremos muito voltar para a rua, o Carnaval, ou vai quem quer, as matinês, quero levar meu filho, mas fico um pouco insegura, né, em relação a que estrutura de segurança seria essa. E esse lugar das pessoas dizendo: não, realmente eu não quero ir porque eu não me sinto seguro. Não é nem eu quero, não, já não quero porque eu não me sinto seguro. Então a gente entendeu, inclusive junto à nossa frente de segurança pública da cidade, que é composta pela Secretaria, pela GCM, também pela Polícia, né? Todos os pontos vulneráveis de uma festa. Então, a gente realmente foi tentando ali tirar todas as possibilidades de problema da frente. Então, não pode cooler, né? Que geralmente as pessoas gostam de trazer, mas o que é importante a gente entender? Um cooler cheio de latinha, de garrafa, né? Eu nem estou dizendo que quem entra com um cooler tenha esse interesse, né, de criar a intenção de criar algum problema, mas eu estou dizendo que quando acontece algum problema, ter uma garrafa à disposição, sim, ter uma lata cheia à disposição, né, pode trazer aí risco para a vida das pessoas. Então a gente orienta para que não traga cooler, não traga copos de alumínio, não traga guarda-chuva, não traga copo de acrílico. Como assim? Acrílico é plástico. Um acrílico é plástico, o outro tem 3 camadas de acrílico e de gel no meio, e daí fica realmente um utensílio mais pesado. Então, para a gente não ter dúvida, não vai entrar. Como que eu vou tomar, então, a minha cerveja, o meu refrigerante, né? A água, ela poderá ser servida na garrafinha. Como que eu vou tomar a minha bebida? Você vai tomar em copos plásticos, né? E aí tem até essa questão, não, a gente pensa na sustentabilidade e segurança, mas daí tem que equilibrar, não tem jeito. Então, a gente orienta também que tomem cuidado com a questão da fantasia. Eu mesma tive a oportunidade em outra cidade de ter que barrar, né, a pessoa que estava super bonita ali, mas trazia como parte da fantasia uma bola de vidro na mão, porque é uma bola, né, para olhar, para ver. Era fantástica a ideia, mas uma bola de vidro, né, poderia, caindo no pé de alguém, né, poderia machucar. Então, não entre. Pense nisso, né? Você fulião, tô olhando para você. Você que está se organizando para pular com a gente, para se divertir com a gente. Reflita se a sua fantasia, em algum aspecto, pode trazer aí alguma insegurança para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você se organiza, de repente chega lá e a gente terá o controle de acesso, né? Então as pessoas serão revistadas ao entrar. Então você vem todo organizado e aí não pode entrar porque ou vai jogar fora, né? Não vai entrar na festa. Então, repetindo, a gente está falando do capacete, a gente está falando do guarda-chuva, a gente está falando do cooler, a gente está falando da garrafa, a gente está falando da lata de alumínio, a gente está falando dos copos acrílicos e qualquer outro objeto que possa oferecer risco para as pessoas. Secretária, já falamos de possíveis resultados econômicos baseados na economia criativa. Além desse patrimônio imaterial, que é o Carnaval, quais outros resultados vocês esperam encontrar nesta festa agora em 2025? Eu acho que, acima de tudo, eu acho que a alegria do taubateano. A gente vem de alguns anos da administração pública local sendo muito falada e muitas vezes negativamente, né? As questões da cidade, financeiras. Então, eu tenho ouvido, né, com uma certa frequência essa história do nossa cidade era tão legal, a gente podia se divertir na rua, a gente podia sair sem risco. Então, eu acho que
a gente promover esse encontro do taubateano com a sua rua, com a sua cidade, com a sua história, né? A Avenida do Povo, ela está na memória, ela está no carinho, no coração de muitas pessoas, e as pessoas falam disso com um certo saudosismo. Então, a ideia é que as pessoas possam viver isso. É lógico que eu estou falando em especial da Avenida do Povo, porque essa atividade acontece agora, é a primeira do pré-carnaval, mas eu estou falando, o nosso trabalho, o nosso empenho é que as pessoas vivam isso nas matinês e nos bailes do Quiririm, que vivam isso no Parque dos Sedes. Quando a gente pensou no Parque dos Sedes, a gente pensou nesse espaço realmente que oferecesse essa sensação, né? A questão da natureza. Amplitude, né? As pessoas já vão para lá para correr, já vão para lá para passear com a família. Então, para além disso, a festa também. A gente quer que as pessoas se sintam felizes, que as pessoas se sintam seguras e, acima de tudo, participantes da rotina, né? E do acontecimento, do andamento da cidade. E por que eu estou falando do andamento da cidade? É você sair da sua casa e se divertir, né? E voltar bem para casa, voltar em segurança. Isso eu acho que é o maior objetivo nosso, né? Porque é lógico que ao longo do ano teremos outras programações também que convidam e trazem muita gente, né? Com esse intuito da arte, da cultura, mas as pessoas precisam confiar que elas podem sair, se divertir, que vão voltar para casa em segurança. Secretária, nós falamos da parceria com a segurança pública, né, nessas vistorias, com essas revistas aí com a população. E haverá pontos para hidratação por causa do excesso de calor que a gente também vai ter nesses próximos dias, e banheiros químicos à disposição da população também? Também. A mesma estrutura, na verdade, essas estruturas elas são padrão do evento, né? Então a gente só repete mesmo. Mas as pessoas podem contar com isso. Então, secretário, eu gostaria que a senhora deixasse para a gente um convite aqui à nossa população para começar o nosso pré-carnaval amanhã. E se tiver mais algum ponto interessante que a gente não abordou, gostaria que a senhora comentasse. Tem sim. A ideia é que a gente, então, finalize a nossa atividade às 19 horas, né? Estou falando do pré-carnaval, com estrambelhados, e na sequência vai quem quer. Que a gente finalize às 19 horas e nessa etapa de finalização, então, a gente determinou em decreto que não tragam caixas de som para o entorno, que não será possível usá-las, né? Não será permitido, inclusive, para os comerciantes aqui ao redor, que eles possam comercializar das 19 horas, que é a hora que termina o evento, até as 21. Então, a gente tem essas 2 horas, de fato, para convidar as pessoas, né, para sair do espaço, porque quando termina uma festa e as pessoas continuam no espaço, às vezes as pessoas continuam, mas a segurança não. Sim. Mas o policiamento não. E aí as pessoas não estão respaldadas, né, do ponto de vista da segurança pública. Então, o nosso evento finaliza às 19. Então, para você, entenda isso por gentileza, né? Se a ideia é trazer o carro, trazer a caixa de som, não faça, né, para não ter problemas. E passando todas essas diretrizes e regulamentações para a segurança, eu diria, traga a sua felicidade, traga a sua família, traga os seus amigos, né? Traga a sua espontaneidade. Festas bonitas que a gente conhece por todo o Brasil, elas são compostas de todos esses elementos. Muito obrigado pela participação, pela presença, também pelos esclarecimentos à nossa população, e sucesso aí nesse pré-carnaval, e também durante o carnaval a gente vai continuar divulgando aqui durante a semana todas as ações da Secretaria. Agradeço muito e, bom, estaremos aqui em muitas outras pautas, né? Assim seja. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até mais.